na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E eu quero estar lendo uns 3 versículos, mas eu quero me ater muito ao versículo 26, porque foi o que Deus assim ministrou muito forte no meu coração. E eu quero que você diga comigo essa frase. Eu vou dizer e depois nós dizemos juntos, antes de ler. Até que ele venha. Diga. Até que ele venha. Oh, glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz exatamente. Aconteceu alguma coisa aí, então eu vou me prover da minha Bíblia. Ainda bem que eu tenho ela aqui na minha mão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24, diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado a favor de vocês, façam isto em memória de mim. Em memória de quem, igreja? Que a gente tem que fazer isso aqui? Em memória de Jesus. Não é em memória do pastor, não é um ritual apenas, não é uma cerimônia, digamos, religiosa. Não, é algo que é simbólico, mas instruído pelo próprio Jesus. Eu acho muito interessante que Paulo diz assim: eu recebi essa instrução do Senhor. Ele não disse: eu recebi essa instrução de Pedro. Porque foi para Pedro que o Senhor disse, né? Tu és Pedro, né? E você vai dar aí seguimento ao meu legado. Você vai... Não, foi a Paulo que Jesus disse para ele assim: olha, vai lá e instrui o povo a ter um memorial ao meu respeito. Eles precisam fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que se fizer, vai ser lembrado. Quem? A morte e a ressurreição do nosso Cristo. E ele diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem. De novo, digam em... Bem bonito, igreja. Em... Ah, não, eu vou querer que repitam de novo, gente. Vocês estão aí, não tá? Então, vai ser feito em memória de quem? Dele. Então, vocês vão falar: em memória de mim. Não é de mim, pastor Arlete, é de Jesus. Aí eu comecei a perceber que dentro desse pequeno texto, Paulo faz questão de citar 2 vezes o pão em memória e o cálice em memória. Sim ou não? E aí ele diz assim, no 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E eu quero ouvir de novo: até... Oh, glória a Deus. É até você se cansar? Não. É até que ele venha. Precisamos fazer isso todas as vezes que nós fizermos. Nós estamos fazendo em memória dele. Memória. E eu fiquei pensando sobre memória. E não vou falar muito sobre memória, mas não tem como falar sobre memória. O que é memória? Se não são lembranças, não é? Que a nossa mente processa. E algumas são de curto prazo. Você não precisa ficar lembrando, porque é coisas que você precisa para aquele momento. Mas algumas de longo prazo. E essa memória que o Senhor quis que nós tivéssemos, ela é para longo prazo. Amém? É até que ele venha. E vai demorar um pouquinho, né? Porque já demorou aí. E talvez seja rápido, mas talvez vá demorar. Mas o que ele quer que eu e que você estejamos lembrando desse momento, para não nos esquecer. E ele enfatiza exatamente 2 vezes em memória. Por quê? Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabia, o próprio Deus inspirando, porque é o Espírito Santo que conhece cada ser, e ministrava no coração dele essas verdades, que nós, humanos ilimitados, temos memória curta. Não é não? É o que eu diga. Temos memória curta.
Às vezes a gente fala uma coisa e quando ela é muito importante, eu anoto, irmãos. Eu não quero ficar primeiro forçando muito a minha memória. Então, quando é coisa que é para longo prazo, eu vou lá e escrevo para depois eu ver, coloco data e eu vou seguindo. Todo dia eu abro lá para ver o que eu tenho naquele dia, para não correr risco de esquecer, porque nossa mente pode, de alguma forma, nos trair. Sim ou não? E aí serve isso para nós, Paulo instruindo, mas porque o próprio Senhor Jesus revelou para ele. Você precisa fazer com que eles estejam lembrados disso, até que ele venha. E quando a gente pensa lá no Êxodo, na situação que teve lá, quando Deus resgatou aquele povo, e quando Josué vai atravessando, né, o Jordão, a Bíblia diz que eles fizeram um monumento. Amém, igreja? Aquele monumento era um marco de uma história. Era dizendo assim: olha, aqui passou um povo que Deus escolheu. E isso vai todas as vezes que as crianças forem, algumas gerações e gerações, que visse aquela, digamos assim, aquele monumento, aquela cena ali, ia perguntar. Porque se você vai num lugar e que tem alguma coisa que você não conhece, você pergunta para alguém, sim ou não? O que é isso aqui? Não, isso aqui foram os hebreus. Eles passaram o Jordão a pés enxuto. Josué trouxe, e aí Josué mandou fazer 12 pedras, simbolizando, né, as 12 tribos e tal. Contava-se a história. E por que será que era necessário se contar a história? Porque o povo tinha tendência a esquecer. Amém, igreja? Até hoje. Jesus fez esse sacrifício, irmãos, e muitos querem de alguma forma burlar e dizer que não foi, que essa história não foi real, que isso foi apenas uma lenda, enfim. Mas Jesus sabia de tudo isso, como Deus instrui para que Paulo deixasse registrado que esse ato, mesmo simbólico, tem um peso de uma lembrança, de um sacrifício, de um Cristo que se doou na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres. E eu comecei a pensar muito nisso, até que ele venha. Nós sabemos que é uma história dentro do cristianismo, e nós não podemos esquecer. Porque o próprio Jesus, ele fala lá em João no capítulo 14 e no verso 3, ele fala, deixa eu ver se é isso mesmo. E se eu for e lhe preparar, e se eu for e foi, lhes preparar lugar, voltarei. Ou seja, ele fez uma promessa de ir, mas de voltar. Amém, queridos? Você está esperando esse dia? Eu espero esse dia. Eu sei que ele vai chegar. Talvez ele não chegue para todos nós no coletivo, como o arrebatamento da igreja, mas ele vai chegar individualmente para cada um de nós, sim ou não? Todos nós um dia iremos partir, e nós estaremos com ele. Então, até que ele venha, ou até que ele venha em poder e glória, ou até que ele venha te buscar ou me buscar, eu preciso fazer isso em memória dele. Para que eu não esqueça. Do que, pastora? Por que todo mês vocês fazem isso? Tem pessoas que fazem uma vez por ano. Tem pessoas que fazem todos os domingos. Não importa não importa a maneira. O importante é que faça, relembrando que isso simboliza um sacrifício do Cristo, que ele veio para morrer, para que eu e você tivéssemos vida eterna. O inimigo, irmãos, estava ali festejando. Ele conseguiu fazer Jesus ir à cruz. Na cabeça dele, ele era o autor daquela história. Em parte era, porque desde lá do Éden ele teve essa participação. Porque o pecado entrou, não é? Era necessário que agora Jesus também morresse. A Bíblia diz isso: por um homem que foi Adão entrou um pecado, e por um outro homem entra a salvação, a libertação. Para se cumprir as escrituras, era necessário que o Cristo fosse até a cruz, morrer por nós. Se ele tivesse desistido, nós estaríamos condenados.
E eu sempre digo isso, e já disse aqui, disse esses dias conversando até com o meu filho, não era justo. Não sei se você vai pensar como eu, Zé Livre, mas não era justo a gente ir para o inferno por uma escolha de Eva. Era, irmãos, a gente ir para o inferno por causa do Adão que pecou. Afinal de contas, foi ele, não fui eu. Então Jesus, como justo, ele vê essa situação e ele diz: não, Pai, eu irei e eu serei a oferta de libação por eles, para que eles sejam livres, para que eles tenham oportunidade. E eu dizia, é por isso que naquele grande dia ele vai ser juiz e justo, e não vai adiantar ninguém querer mostrar ou se justificar ou se desculpar, porque naquele dia, hoje ele é um advogado que intercede, que nos perdoa, mas naquele dia ele é juiz. E ele vai dizer como foi lá no tempo de Noé. Eu comentava essa semana até com o Rafael. E eu dizia, naquele tempo, eu sou capaz de ver, de imaginar, eles nem aí para o dilúvio, porque eles nem sabiam o que era isso. Noé está maluco. Mas a Bíblia diz que Noé faz a arca, fecha e Deus sela. E eu digo que a graça abriu a arca, mas a justiça de Deus fechou a arca. E eu tenho certeza que quando começou a chover e cair os pingos, eles ficaram meio estarrecidos, saíram de casa, foram para a rua. E que negócio é esse? Que fenômeno é esse? Chuva, água? Alguém lembrou. Poxa vida, não é que Noé tinha razão? Mas tudo bem, é uma chuva, vai passar. Afinal de contas, o sol sai de manhã, de tarde vai embora. E assim a gente já viveu tantos anos. Aí a lua vem, a lua vai embora. Vai passar. No terceiro dia, eu acho que eles caíram em si. Vamos para a arca. E correram para a arca. E quando chegaram lá, a arca estava fechada. Eu acredito que Noé nem ouvia o barulho deles gritando, porque a chuva já estava bem, não é? Uma tempestade. E eles desesperados, homens, crianças, mulheres, adultos, enfim, todos pereceram. Sim ou não, igreja? A porta da graça foi fechada. Quem fechou a porta da graça? A justiça, o juízo de Deus. E agora não adianta mais. Assim será naquele grande dia. Ele veio, nos deu essa oportunidade, esse privilégio, não é? De sermos, porque como eu disse, não era justo comigo, não era justo. Eu, né? Na minha mente fértil, não era justo. E não é justo eu pagar pelo erro do Rafael. Que não é justo. Ele que arque com as consequências dele, não é assim? Não era justo eu ir para o inferno porque Eva não obedeceu o meu Cristo, meu Deus. Aí ele dá esse privilégio. A escolha agora é pessoal. Ô meu irmão, a escolha é tua. Não adianta você dizer que é a tua mulher. Ô mulher, a escolha é tua. Não adianta você dizer que é o seu marido, pai, filho, enfim. É individual. Ele foi lá na cruz para tornar eu e você livres do pecado. Amém, igreja? Até que ele venha. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso viver. Ah, eu não sei, vou repetir, se ele vai vir para mim hoje à noite. Eu gostaria de ficar velhinha, porque eu tenho muitas coisas ainda para fazer. Ainda disse essa semana para o meu filho que eu quero ir no casamento, na formatura, pegar os netos no colo. Eu quero, isso é que eu quero. Mas uma coisa eu sei, que até que ele venha, eu vou anunciar a sua morte. Até que ele venha, eu vou anunciar a sua ressurreição. Até que ele venha, eu vou dizer para todos que chegarem até a mim, que sim, ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. E ele está no céu vitorioso. Ele não é aquele Cristo machucado, ferido, batido, porque alguém foi lá, não, não. Ele é o Rei da glória. Nós cantamos aqui, ele é o Rei da glória. A cruz está vazia, você pode adorar a ele por isso, você pode glorificar o nome dele. A cruz está vazia lá, chora de forma nasce. Aleluia, a cruz está vazia. Ele ressuscitou. E porque ele vive, eu vivo, você vive. E nós podemos crer no amanhã. Queridos, a morte não deteve o meu Cristo. A
morte não deteve o nosso Senhor. Como eu sempre digo, Ele matou a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? O meu Cristo ressuscitou. Queridos, eu não sei o que você está passando. Se talvez a tua mesa não tenha aquilo que você tem vontade de comer, não que você vai esbanjar, mas às vezes você tem vontade de comer alguma coisa diferente, sim ou não? E é tão bom quando você tem vontade de comer alguma coisa diferente, você vai lá e come, né? E faz. Ainda que você não tenha tudo isso, ainda que você não tenha muita saúde, não importa, porque isso aqui vai virar pó. Importa é que a tua alma esteja em festa, dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E porque Ele vive eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive eu vou viver com Ele eternamente. E até que Ele venha, eu vou declarar que Ele é o meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Até que Ele venha. Ele disse no João 14, eu só li o 3, mas o primeiro começa dizendo assim: o quê? Não fiquem tristes, na minha versão atualizada. Não se perturbem os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu não minto. Vou para o meu Pai, mas eu voltarei no tempo determinado para buscar vocês, para viver comigo para sempre. Para sempre, para sempre. Ah, queridos, talvez uma artrose, uma artrite, sei lá o que mais, uma fibromialgia, um sei lá o que mais, isso te traz dor aqui, dor ali, e você passou a ser chamada Maria com dores, ou Maria das dores. Não tem problema, porque o teu espírito está intacto, e se você permanecer nele, a tua alma não está adoecida, e esse corpo vai ser transformado, e você vai vir de novo a essa terra com corpo incorruptível, e a morte não tem poder sobre você, o diabo não tem poder sobre você, porque se Cristo venceu e você está nele, você vai vencer também. Oh, aleluia. E você pode dizer isso: eu vivo porque Ele vive em mim. O meu Senhor, foi necessário Ele morrer, porque agora Ele vive em você. Aleluia. Ele diz que virá, Ele virá. E vamos acelerar. Até que Ele venha. É o tema de todo verdadeiro cristão que serve a Jesus. Apocalipse 2:25, ele diz: guarda o que tens até que eu venha. Guarda o que tens até que eu venha. O que é que você tem, meu irmão, se não é um coração cheio de fé e de esperança? O que é que você tem, se não é uma memória de que Ele fez um sacrifício por você, e esse sacrifício não pode ser em vão? Guardar o que tem é você guardar com a sua fé, porque o apóstolo Paulo disse o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira. Mas ele guardou alguma coisa. O que ele guardou, igreja? O que ele guardou? Eu quero ouvir bem lindo para Jesus. Eu quero que vocês falem, porque quando vocês falam, o ouvido de vocês ouve, a mente de vocês registra. E amanhã, quando você estiver numa situação parecendo desesperadora, você vai lembrar que Ele tem o controle dessa situação, que Ele não perdeu o controle da tua vida. E seja a situação mais difícil, Ele tem uma saída para você, até que Ele venha. Lucas 19:13. Não vou ler o capítulo todo, apenas essa parte. Ele chamou os servos e disse para ele: vocês negociem até que eu venha. Deu para eles as tarefas, contou-se uma parábola, mas deixou bem claro que ele voltaria para a prestação de conta. Ei, eu não sei se você tem se preparado para esse dia, porque nesse dia você vai estar assim, ó, teste a teste com Ele. É como eu pedi naquela vez que eu ministrei e o Rafael passou. É como um filme, o seu HD, as memórias. Não tem como fazer backup, não tem como fazer reset. Aqui não. Fez, registrou, fez, registrou, fez, registrou. A gente até ensina dentro da minha profissão: ressignifique. Coloca uns pensamentos diferentes em cima desses pensamentos intrusivos, disfuncionais, etc, etc. Faz parte, né? Da saúde mental. Mas com Deus é diferente. Está registrado no memorial dele o que você tem feito para suas boas obras, para naquele dia não ser queimada.
Porque fica bem claro para você que você será salvo, mas o galardão primeiro precisa passar pelo crivo. Se as obras forem queimadas e virarem palhas, você não terá galardão nenhum. Mas se passar como passa o ouro no fogo, derrete, mas não dissolve, não desmancha, ou seja, não acaba, não some, você receberá um galardão. Queridos, nós somos ensinados a perseverar, ensinados a permanecer. E nessa noite eu quero focar nisso aqui com você. Você precisa entender que ele disse, ele ensinou: assim, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E com essa memória, você pode ir melhorando diariamente, para que você não esqueça, para que no meio de toda essa confusão, você de fato tenha a sua memória. Ele morreu por mim. Ele foi na cruz por mim. Somos ensinados a seguir e nos manter firme, a servir e anunciar a sua morte e ressurreição. Porque não parou só na morte. Nós precisamos nos lembrar desse sacrifício. Para a gente encerrar, não quero me alongar, preste atenção. O diabo estava com o inferno inteiro, os demônios que antes tinham sido anjos, estava dizendo: não é que a gente conseguiu, não é que a gente venceu, não é que a gente matou o filho do homem. E eles estavam lá festejando. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou em poder e glória. E certamente ele teve um momento com eles para dizer assim: olha, vocês me deixaram foi mais forte, porque agora a semente plantada na terra, ela nasce e produz muitos frutos, não é isso? Como árvore. Queridos, e o inimigo teve que entender que ele perdeu e que ele estava de fato condenado para o juízo final. Eu quero dizer para você que, porque ele foi lá na cruz, porque ele não desistiu, você está aqui dizendo, como podemos dizer, tetelestai, está consumado, foi resolvido. O meu Cristo morreu sim, mas ele ressuscitou e ele vive. E porque ele vive, há esperança para mim, porque ele é a esperança da glória. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja: por quanto tempo? Eu quero que você pergunte para mim: pastora, por quanto tempo? Por quanto tempo? Vamos responder junto? Até que ele venha. Pastora, quanto tempo eu devo orar? Até que ele venha. Pastora, quanto tempo eu preciso me santificar? Até que ele venha. Quanto tempo eu preciso perseverar? Até que ele venha. Insistir e não desistir até que ele venha. Queridos, aplauda ao Senhor, aleluia. Traga na sua memória a esperança, fique firme, creia que ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você espera. Que o Senhor possa trazer no teu coração, convido o pastor Manassés, que o Senhor traga no teu coração a lembrança de que esse momento é um momento de reflexão, de refletir, de examinar-se, mas não para se condenar. Ei, entenda, não para se condenar, mas para ser absolvido, porque ele não tem intenção nenhuma de te condenar, meu irmão. Missionária Simone contou rapidinho aqui um testemunho, que ela precisou liberar um perdão, e eu digo para ela: o benefício maior é teu, minha irmã, porque o perdão é libertador que a gente sente de alguém que nos ofendeu. Se eu sentasse com você aqui um dia e contasse algumas coisas que alguém me fez, talvez você ia dizer assim: pastora, isso é imperdoável, como você consegue? E eu diria para você: não sou eu, é porque eu estou nesse propósito. Até que ele venha eu vou perdoar, até que ele venha eu vou amar,
Até que Ele venha eu vou ajudar. Até que Ele venha eu vou renunciar. Até que Ele venha eu vou me desgastar por você, meu irmão e minha irmã. Porque eu entendo que esse é o propósito, o chamado dEle para a minha vida. Fazer até que Ele venha. Aplauda ao Senhor mais uma vez.